dia, eu sou a Mariana Gevô, eu tô aqui pelo Psicodelia Coletiva para entrevistar os artistas da Parvati, do Parvati Gathering Brasil. Salve galera, aqui é Dharma Cavalcante, tô representando Papos Psicodélicos no primeiro festival da Parvati Gathering aqui no Brasil e dessa vez Lui não tá presente, tô tendo a honra de representar ele. Acabou de começar o som aqui na pista e a gente vai bater muitos papos psicodélicos aqui nesse festival. Now I'm here with Giuseppe, the owner of Parvati Records. Thanks for being here, first of all. Before the Parvati was known for the Parvati nights in the festivals around the world, and now you have Parvati Gathering. How is the difference between having one night in the festival and have the whole festival and the concept about it? Yes, now it's been quite many years that we have been doing Parvati nights around the world. And from this idea, this concept, I wanted to develop it, and that came the idea of doing a Parvati gathering, where so normally it's 2 days or 3 days of music. And I think that in this way we can showcase the variety of the music released on Parvati Records. The Parvati night has always been super good and again in many festivals around the world, but was a little bit limited. So now with the gathering we can go full power for 2 or 3 days. And about the label, you have so many amazing artists and everybody have their own identity, but I think they have something in common to be in Parvati. Can you explain a little bit what they have so special to be in Parvati? Well, of course, the artists who are in Parvati came inside the label because I liked the music. So one side is the musical side, and the other side is the personal side. All the guys are humble, with the feet on the ground, and we do this with the heart and the love and the passion for the music and our scene. So, yes. And have you ever imagined, almost 25 years ago, that the Parvati will be this size, like everybody loves it around the world? No, I cannot believe it still. I started the Parvati record on the passion and for the fun, never thinking to the future, just to see where we go with it. And now it's like a little ball of snow running down the mountain and becoming bigger and bigger, and for me it's amazing, and I'm so happy. And the Parvati Gathering now happen in Brazil, happen in Mexico, will be happening in Europe. How do you feel about playing Brazil? Brazil is a country that I've been playing already a few times, and I always love it because beautiful crowd, very warm, people is not shy to express their feeling towards us and the music we propose. So it's very, very rewarding and give me a lot of energy to be here and play for the Brazilian crowd. And you're gonna have Parvati Jam. How it's gonna be here, the Parvati Jam session? Well, a Parvati Jam normally is something that we are closing the gathering with, and it's again a way to play the music all together. So from the label guys together with me, everybody can come on stage and we will put one track each. So a very big back-to-back, I feel, is a very nice way to close, to be together on the stage and end up the gathering this way. Super nice, thank you so much, Giuseppe. Galera, eu tô aqui com o Gustavo, que é um dos operadores de iluminação aqui do festival. Então, Gustavo, eu queria saber para você a importância de um festival como esse, né? Sendo o primeiro festival da Parvati Records aqui no Brasil, qual a importância de um festival como esse para a cena brasileira, na sua opinião? Eu acho muito importante, assim, para a cena Dark Underground, né? Que a gente tem alguns eventos que não aconteceram esse ano. E o pessoal estava muito sedento por som desse tipo, dessa qualidade. Quando o pessoal viu o line-up que foi lançado, assim, todo mundo que eu conheço realmente falava: nossa, isso aqui vai estar boa. Eu participo de eventos assim com uma frequência de 2 a 6 por ano, mais ou menos. Então esse foi um dos que eu reservei para estar aí junto na produção. É um que eu queria muito participar. Se eu não estivesse trabalhando aqui no evento, eu provavelmente estaria como público também.
E o que vocês pensaram, assim, né, para essa parte desse visual, né, dessa iluminação? Teve algo pensado, assim, né, para promover assim, mais psicodelia para esse festival, né, para promover essa experiência psicodélica? O que vocês pensaram para esse jogo de luz, assim, no palco, na tenda? O trabalho que eu faço com os LEDs, ele tem muita integração com a equipe da cenografia, então geralmente eu tenho que ter um contato anterior com o pessoal da equipe para entender onde é que eu vou colocar os LEDs, assim, aproximadamente, né? E o Careca eu conheço há muito tempo já, né? Eu conheço ele há 12 anos, mas o primeiro trabalho integrado que a gente fez foi em 2017, no Réveillós, aqui na aldeia também. Então, como eu instalo dentro das peças, é mais esse conhecimento, como é que elas vão ser uma formato aproximado. E geralmente, no caso do Careca, ele falou, eu quero os LEDs em tal peça. Então, naquelas peças ali, eu já sei, imagino como trabalhar. E aqui, no caso, eu tenho uma quantidade fixa de LEDs minhas, né? E nessa festa, como tinha o cenário do fundo todo colocado com os LEDs, o pessoal falou, eu achei que ia faltar LED, eu trouxe LED de reforço, que eu aluguei de um colega meu. Então a gente precisou desse reforço ainda para conseguir iluminar toda a pista, a parte de trás. Então, para finalizar, como é que você está se sentindo aqui no festival, né? Então, quanto profissional e quanto público também está curtindo do festival, assim, como é que você está se sentindo, né, vivendo essa experiência? Eu tô curtindo muito, assim, eu acho que a aldeia é um lugar bom, né? Eu acho que todo mundo que vem aqui conhece, sabe que é assim, é super confortável. Sonzeira ontem não parou assim, né? Não parou um segundo a noite inteira. Aquelas festas que dá pena de dormir, mas tem que descansar também. E é isso, tô gostando muito aí, tá aí. Junto com o pessoal da Parvati, lembrar, o Giuseppe é um cara super legal de conversar, ele é super feliz que a festa deu sold out. Eu acho que é importante pra cena também, uma festa desse tipo de som dar sold out. E é importante que os donos do evento também dêem uma limitação pro evento para manter a qualidade do atendimento pro público, né? Certo? Obrigada, Gustavo. Valeu. I'm here in Parvati Gator in Brazil with Nobot. I would like to know what type of thing inspires you when you create your music. Okay, so maybe it's a bit stunning about. I'm not very impressed by so much psychedelics. It's more to free out the chaos on my mind. And I have a partner to make this project. It's Martin. And the target is to bring both different energies together in one track. I think I'm the one who comes more from the heart and more from the energy. And Martin, my partner, is the absolute technical freak, man. He knows everything. So this is the way that Nobot happens. So it's a little fight to bring both ideas in one track. And yes, the result is now Nobot. I cannot do it alone, and I think Martin cannot do it alone. We need this different point of view to produce this. Nice, it's like having two personalities that you have to put together in the same. Yes, sure. We have different personalities, but we are really deep friends since 15 years around, and there's nothing between us. So we believe in the other and trust what he does. And when I say, hey, I think this is the right way, we should do it, he trusts me and we do it. So the same is on the other side for sure. So yeah, what can I say? Like the beginning, it's always a little fight between two different brains to put it in one track. Yeah, that's the result. And you have an amazing performance yesterday, with a lot of energy. Do you feel this energy from the public? How is this connection with the Brazilian public? Yes, what to say, I'm in big love with my own music for sure. And yes, when I feel that so much energy comes back from the crowd on the floor, it blesses me and it brings me to another level and feels like I'm very high. So after the performance, I feel it was a lot of, it depends, it's always from the energy from the floor. And Brazilian is always amazing, always a lot of energy and so much spirit, I love it. Yeah. Super nice. How is your connection with Parvati? Connection with Parvati, I feel very familiar and I don't know, I think there's no better label for me. Giuseppe is a great guy, he's like a Baba, we have a big family and we can speak a lot about technical things and we share the help, so yeah.
And you are from Berlin, right? What do you think Berlin influenced in your music? For sure, the chaotic club culture in the beginning of the 90s, when I was at the parties all over the time, at the dirty, tiny clubs. And yes, for sure, this impressed me a bit and this influenced me. Yeah, this was a chaos, because Berlin culture is chaos, so in my opinion. So thank you so much for your words. Your interview was amazing. Cool, thank you. Gente, a gente tá aqui com o Danilo, que é o responsável pela Parvati Shop. Queria saber de você, Danilo, assim, como é que é pensada a curadoria dessa loja, tanto dos itens, né, talvez a localização dela ser na pista também, né? Como que é pensada essa experiência da loja da Parvati aqui no festival? Vamos começar pelas roupas. Nessa festa em especial, a gente pensou em trazer mais os itens preferidos da galera. Então a gente fez uma curadoria das estampas, das principais estampas que nós temos da Parvati. Fizemos umas mudanças de cores e tudo mais para ter novidades aqui, até para galera que às vezes já tem um produto e tem uma coisa nova, umas estampas novas a gente lançou também aqui. E em relação à loja aqui, é uma loja, é um espaço que já existe, né? O Defo ele já tem essa essência de vender roupa nas festas, então ele montou uma loja de shopping praticamente aqui dentro do festival. Melhor lugar impossível, né? Não tem. A gente consegue curtir o som, a galera que tá aqui já tá na vibe, né? Que tá dançando, tá no flow ali. Então é bem massa atender a galera nesse sentido de estar dentro da pista. Por isso, porque a galera já vem animada pra comprar. Vamos. É quase que uma extensão da pista, né? É uma extensão. E a gente fica nessa vibe também, até pra não quebrar o clima da galera que vem da pista pra cá. A gente tem que continuar, né? Como que você acha que tá, assim, a aceitação da galera com o espaço? A galera tem vindo muito? Como é que tá essa interação, assim, do público com a loja? Tá rolando vendas, assim, como é que tá esse processo? Eu tenho 3 camisetas pra vender. A nossa projeção era vender tudo. Obviamente a gente espera vender tudo, né? A gente tinha projetado mais ou menos que isso acontecesse amanhã, mas já acabou praticamente. São 3 peças. Então, a Parvati tem um trabalho muito forte de marketing, né? O Giuseppe faz isso há muitos anos. A gente só complementa e a gente trouxe para o Brasil isso, que a galera queria comprar e importar isso da Europa, se tornava muito caro. A gente passou a produzir aqui no Brasil. E então a gente só mantém o trabalho que o Giuseppe faz e continua com ele aqui e é super bem aceito. E Danilo, pra você, assim, como é que tá sendo curtir essa experiência do festival, né? O primeiro festival da Parvati Records aqui no Brasil. Qual que é a importância pra você, né, de um festival como esse na cena brasileira? Como você tá se sentindo com isso, de fazer parte disso também? É um marco, não só pra mim, acho que o Brasil, até para a Parvati é um marco, né? Nunca tivemos tantos artistas juntos da Parvati no mesmo line-up. E é sensacional, cara. A minha história com a Parvati é muito antiga, com o Giuseppe é muito antiga. E o que está acontecendo aqui pode ter certeza que é histórico. Obrigada, meu querido. Valeu. That is horrible and also awesome. Now I'm gonna do some questions for
Ectogasmics. I want to know if you have some other inspirations in types of music outside this electronic universe that influence in your project. Yeah, sure. That's one of the coolest thing with meeting Jochen and in the end to make this project together. 15 years ago or so, we started, and one coolest thing with him is that we have quite similar musical influences, but also interests, and we sort of ride on this nostalgia trip together, you know. And that's one of the inspirations in itself, that you could see that in your partner in crime, you know. So for example, Nine Inch Nails has been one of the top ones, Square Pusher and Deftones and Aphex Twin, Björk, really Björk. Yeah. In general, you can find inspiration from all kinds of music and artwork and food and company and nature. So And you've been playing together for 15 years, or you start play 15 years ago? we started making music something like 15 years ago. I think it was 2009 or something like that. Took some years before we actually met in a studio together, but also on stage together. That's the wonders of internet, really. It's funny how it worked out like that. And how did you connect you and your partner? Yeah, I actually saw him playing at Psychodelica Festival. Saw him DJ there. I thought to myself, like, wow, I really need to try to hit him up on MySpace, you know, remember MySpace? And so we slowly talked about making music together as well. So you just played yesterday here in Parvati Gator in Brazil? As usual, Brazil is really explosive and there's so much energy in the people, and makes you sort of want to return and return and return, you know. An honor, of course, to mix that with playing your music and do that for the anniversary. So it's really cool blend of everything. Nice. Thank you so much for the interview. Carla, o que você tá achando do Festival da Parvati aqui no Brasil, né? O primeiro Festival da Parvati. Como você tá se sentindo? Como é que foi de ontem pra hoje, essa noite? Sim. Foi muito especial. É muito gratificante ter uma festa só voltada com esse nicho, né? De som, assim, você poder curtir tanto dia quanto a noite, tá muito voltado pra isso. Então é muito especial, é muitos DJs juntos. Pra mim foi muito especial também ver a Musimude, que ela é uma DJ, assim, que eu vi há 5 anos atrás, num Réveillon que teve aqui. Eu achei ela fantástica, assim, tanto uma mulher ali tocando, que eu acho muito legal nessa representação feminina. E ela toca muito, assim, então foi muito especial. Ela foi uma pessoa que eu olhei e falei, caralho, foi muito especial mesmo. E na cena hoje no Brasil, né? Qual que é a importância que você vê de um festival como esse, né? De um som de qualidade? Como é que você acha que contribui, né, pra cena hoje no Brasil, como a gente tá vivendo, né? Pra mim, assim, a cena, eu acho que tem uma maior questão, assim, é no respeito. Você vê que não vê lixo no chão, você vê a galera respeitando um outro. Eu acho que pra mim essa é a parte mais importante, uma reeducação sonora e educação do público mesmo, com educação ambiental. Acho que, no geral, assim, acho que pra mim é o que mais... Tanto que eu falo que é um baile de gala, assim, não é nesse lugar, você vê todo mundo mais refinado e se respeitando ao máximo, assim, né? Acho que é isso. Obrigada, amor. Arrasou. Eu tô aqui com a Luna, a nova artista da Parvati, com o projeto Garnet. E eu queria saber como que foi essa jornada, que eu sei que é uma história muito inspiradora, para você ter chegado até aqui e ser simplesmente uma representante mulher latino-americana, negra, dentro de uma label, uma das labels mais importantes da história do Dark Psy. Então eu quero que você diga como foi esse processo e como é ocupar esse lugar de representatividade no Brasil. Senta que lá vem história. Então, né, eu sempre tive várias referências dentro de casas de música. O meu pai, ele é luthier, ele fabrica instrumentos de corda, violão, guitarra, baixo. Fazia caixas de som antigamente também, então eu sempre cresci com essa referência musical ali, saca? Minha mãe também gostava de cantar, meu irmão tocava piano. Mas eu levei um tempo, assim, pra descobrir o que eu tinha que fazer ali de arte. Aí teve uma época, né, que eu perdi a minha mãe, em 2015, enfim. Aí eu tava terminando a faculdade também, tinha que terminar o TCC, uma barra, né. Aí, enfim, tava procurando alguma coisa pra tentar me deixar mais confortável com toda a situação que eu tava vivendo e tal.
Aí eu comecei a escrever umas rimas, um negócio assim que tava dentro da minha cabeça. Aí eu fui brincando, né? E aí falei, que legal, vou fazer um rap. Aí fui olhando no YouTube, olhando beats, assim, escrevendo coisas em cima e tal. Aí depois eu comecei a mostrar para alguns amigos, né? Aí eles, nossa, muito bom, hein? Vamos mais, hein? Aí eu comecei a investir mais na carreira do rap. Eu lancei videoclipe, álbum, EP, toquei em vários lugares lá da região, da Bahia. E aí, em 2017, 2018, acho que foi 2017, eu fui na minha primeira rave. Também era uma época que eu já tava meio que parando, assim, de cantar, porque acho que não tava mais fazendo sentido, tipo, já tinha botado, assim, saca, tipo, como missão cumprida. Foi meio que um divisor de águas, quando eu entrei aqui na primeira rave, uhul! Tipo, aí eu descobri um mundo, e aí foi bem rápido, assim, eu super curiosa com tudo, como que fazia, como que eu via Jay mexendo, as mãos, eu achava aquilo incrível, assim, saca, mixando ali, eu, caramba, que legal. Como que é? Eu já queria descobrir, eu gostava de ver a arte dos DJs mixando ali. E aí eu fui procurando, né, os amigos que eu tinha lá na minha cidade, que tinha algumas festas e tal, é a referência que eu tenho também, né? Veio me ensinando algumas coisas. Olha como conta a música e tal. Aí eu comecei a tocar um DJ set de night e tal, na época, até 2019, 18, 19 mais ou menos. Mas não conhecia nada de Forest nem Dark, apesar tipo, da galera na minha cidade sempre tocar nos DJ sets lá, eu nem tchum, nem nada. A minha pesquisa era mais night, uhul. Aí, enfim, né? Comecei a querer entender o processo de criar a música ali, né? O que me deu a vontade de descobrir como que era, porque eu me sinto tão bem, né? Ouvindo como que é, então. Aí, peraí, aí eu já queria descobrir como que faz. Aí fiz um curso, né? E aí fui deixando levar. Falei, vamos ver o que é aqui, se eu abaixar uma nota, se eu fizer uma coisa de... Caramba, meu Deus, tipo, saca, eu tava na minha frente, assim, o tempo todo, nos rolês da minha cidade. E, tanto é que eu nem tenho tantas referências, assim, tipo, de DJ, sei lá, quem é sua referência e tal, de produzir. Não tenho, porque eu não tenho essa referência de DJs de Forest, de Dark antes, que eu não ouvia. Aí agora, inclusive, que eu tô conhecendo mais, às vezes vem alguém, aquele DJ lá, que não sei quem. Sabe o que? Eu falei, não! Eu falei, não sei. Enfim, fica tudo tão assim, pum, de uma vez, saca? E é tipo, carai, que louco, saca? E foi tudo acontecendo, assim. Foi bem legal, assim, a jornada tá sendo, né, na real. Você também traz um pouco dessa sua influência do rap pra sua música eletrônica, né, no caso. Com certeza. Inclusive, eu fiz isso mais de maneira inconsciente. Aí, há uns tempos atrás, eu comecei a refletir. Caramba, eu vou ter esse vocal aqui, porque eu vi um CD na minha casa uma vez, com um CD do Racionais, tinha lá, eu nunca tinha ouvido, mas tinha sabe aquelas armários que tem uns buraquinhos de CD? Aí eu ficava olhando lá, assim, mas eu nunca tinha ouvido. E aí, tem uma também que eu botei o vocal de Vanessa da Mata, eu sou neguinha, E aí era o que eu ouvia no MP4, na escola. Eu, caramba, velho. E você acha que essas referências, por exemplo, dessas brasilidades que você coloca, foram elementos que te fizeram também agregar a sua identidade e ser... Com certeza, né? Porque não é só a música eletrônica ali, né? Tipo, minhas referências são, tipo, a vida, coisas... sei lá, meu pai testando os baixos lá, eu ouvia... tipo assim, eu não toco baixo nem nada, mas eu trouxe isso pra música eletrônica. Uma principal referência, assim, que eu tenho é meu pai. Ele fez meus monitores de áudio também, porque ele fazia antes, né, caixa de som. Às vezes até, tá meio agudo aqui, hein, não sei o quê. E sim, faz parte da identidade também, as coisas que eu ouvia, porque sou eu, né, são momentos que eu passei, que me fizeram crescer, alguma coisa que tava ali rolando na época. Então, meio que vem tudo, assim, né? Nem foi, assim, intencional fazer as músicas. Aí refletindo, caramba, velho, que louco, viu? É quase um subconsciente trabalhando ali. Exatamente isso. E
Eu nem tenho uma palavra assim que descreva, tipo, sei lá, se eu falar que é muito satisfatório estar aqui, não vai, tipo, adiantar, porque não tem como descrever o que é, saca? Eu só tô vivendo. E quando você começou, você já tinha uma ideia de... eu quero entrar numa gravadora? Não, menina, você falar isso aí, eu vou falar disso. Eu nunca tive, assim, tipo, essa coisa, meu sonho, eu vou tocar não sei aonde, lá fora, nananã. Eu nunca tive essa... E aí, do nada, saca? Mas, assim, muito legal, né? E você tem, assim, já caiu a ficha da ideia de como é ser essa representante, assim, porque pode ter certeza que você é uma inspiração para muitas mulheres que produzem, né? Brasileiras que, assim, às vezes tem não só mulheres, mas acontece muito de você pensar em desistir, porque é muito difícil viver de arte no Brasil e tudo mais, né? E agora você tá nesse lugar. Como que é essa representatividade pra você? Então, eu nunca pensei em desistir, porque quando eu falo, não vou desistir, saca? É isso, eu sigo firme, e aí não tem um obstáculo, assim, mas eu entendo, porque inclusive eu falei disso mais cedo, que até afasta algumas meninas que querem produzir, talvez para elas, entre aspas, não faz sentido competir até chegar lá e tocar em tal rolê, que os caras já estão tocando lá, 15, 20 anos de carreira. É meio que exaustivo pensar em... Aí acho que já evita também acaba rolando muito desinteresse, né? Por conta dessa estrutura que a gente tem ali. Então, assim, eu já tinha essa mente, né? Então, fui fazendo como uma pessoa normal, tipo, não só porque, assim, é óbvio, né, que eu sou uma mulher e tal, mas fiz como um DJ normal, né? Porque rola muito isso também, né? Às vezes vim tratar uma DJ como se fosse um nicho, tipo, DJs, as mulheres, não DJs, saca? Não é um nicho, saca? Somos DJs também. E que viagem que eu fiz aqui, hein? E você também acabou de tocar na Parvati México, né? Agora tá aqui, acabou de fazer seu set maravilhoso. Inclusive, um dos melhores sets, se não o melhor que eu já toquei na vida, foi aqui na Parvati Gathering BR. E aí, como que foi essa experiência pra você de viajar, de sair do país tocando no México e agora tá aqui tocando também na Parvati Gathering Brasil? Como é que tá sendo com a pista lotadíssima, né? Nossa, indescritível, assim, a galera do México super amou, assim, muito, assim, único, assim, saca? Muito da hora. E também foi a minha primeira viagem pra fora do país também, a primeira já tocando, juntei, assim, tudo e muito da hora. Foi muito legal tocar lá, tipo, a galera muito amou, assim, saca? Sente mesmo a música ali, a arte, saca? Bem legal. Muito obrigada, viu? Marina, o que você tá achando do festival? Como é que foi essa primeira noite? Como você tá se sentindo no primeiro festival da Parvati Records aqui no Brasil? Amiga, eu tô muito feliz, porque esse festival pra mim, assim, foi super esperado, sabe? Quando a gente ficou sabendo, né, que ia ter esse line maravilhoso da Parvati que tá no meu coração, assim, falei, cara, eu com toda certeza vou, né? E aí a gente super sentiu falta desse festival, assim, acontecer, tipo, ter tanto um line tão preenchido, um line tão foda, né, da Parvati, que eu particularmente gosto muito. Eu sou muito foresteira, é um som que bate, sim, conecta com o meu coração, então, assim, fiquei super feliz, velho. Tô animadona, vários amigos na pista, isso também é muito importante, sabe? Você vê as carinhas, assim, e foi um festival que conseguiu resgatar várias figuras antigas da rave que já não iam mais na rave, que estão aqui presentes na pista, dançando, curtindo, fazendo essa vibe gostosa. E só sinto, sabe, muita alegria mesmo, eu tô muito feliz que tô aqui. Obrigada, amor. Obrigada. Eu tô aqui com o Bruno Azalim, do Projeto Atrop, da Parvati. Eu vou perguntar um pouco sobre esse processo dele, porque ele é um multiartista
ele faz cerâmicas, faz pinturas a óleo. E eu queria saber como essas outras técnicas, essas outras artes que você faz influenciam no seu som. Primeiro, boa noite, Mari. Cara, eu comecei a perceber, eu sou uma pessoa que eu sou muito interessado por arte no geral e sempre gostei de experimentar com outras coisas. Quando eu comecei a desenvolver outros tipos de artes, eu comecei a perceber que no fim os conceitos são os mesmos com técnicas diferentes. Quando você começa a entender isso sob várias perspectivas, você consegue expandir o alcance daquele conceito e conseguir ir além, conseguir uma perspectiva diferente. Como lá ontem eu estava pensando na pista ali, viajando agora que estou fazendo umas pinturas, estava pensando no movimento de um sintetizador como se fosse uma pincelada, por exemplo, uma perspectiva que pode trazer uma sonoridade, um movimento que às vezes não teria pensado se estivesse só tentando replicar um tipo de sonoridade eletrônica que a gente conhece. Então, assim, eu acabo tentando utilizar as ferramentas, a estética do som que a gente está proposto a ouvir aqui, mas buscar os sentimentos, as expressões de outras fontes. Eu acho que isso enriquece o trabalho de uma certa forma. Agora, fazendo essas pinturas, eu percebi isso mesmo, os conceitos são os mesmos, só mudam as técnicas. É uma forma de sinestesia, né? Entre o que você pensa de uma técnica e pensa e traz isso pra música, né? Sim, uma expansão constante. Cada perspectiva diferente conecta com a anterior e expande isso de forma exponencial, assim. Comecei a perceber isso e sentir influência disso na música, assim. E obter resultados interessantes, acho que talvez até um pouco mais únicos. Eu não estou buscando só a estética do que se escuta, e sim transmitir, capturar um sentimento, uma sensação e tentar transmitir aquilo através dessas técnicas. Então é meio que o processo criativo que eu passo por ele hoje em dia, assim, mas tentar capturar movimento, expressão e materializar isso, seja em um quadro, seja em uma música, seja os meus vasos de cerâmica para os meus cactos lá, ou o que for, escultura 3D, desenho, qualquer coisa. Mas no fim das contas os conceitos são os mesmos. Quando eu comecei a entender, a aprofundar em cada técnica, eu percebi que os conceitos principais que eu tinha aprendido da música era a mesma coisa, só era. E falando sobre esse processo criativo, que é super interessante ver, né, qual é a sua visão. Quando você pensa que você está na Parvati, como que você vê essa sua liberdade criativa dentro da Parvati? Que tipo de característica você acha que você consegue expressar melhor? Como é que foi essa conexão com a Parvati? Então, eu sou membro da Parvati inicialmente com o projeto Nargum, que já não existe mais, agora a Trop. Desde 2012, é uma longa jornada. E eu sempre me questionei um pouco, porque a sonoridade não era exatamente aquela sonoridade específica da label naquela época, mas eu comecei a perceber uma das coisas mais especiais da Parvati, que é a visão do gestor ali, do Giuseppe, que é muito especial. Ele não está buscando, na minha visão, tá? Isso nunca foi conversado com ele, isso é uma percepção que eu tenho, mas não está buscando os sons que já repliquem o que já está feito. Ele está buscando expressões criativas potenciais para desenvolverem ali na linha, né? Uma linha que acho que conceitualmente tem a ver com a label, não necessariamente em termos muito estritos estéticos, mas conceitualmente, principalmente, ele consegue enxergar esse potencial nos projetos e faz essas escolhas visualizando um negócio para frente, assim, o desenvolvimento de uma linha, sabe? Isso é um negócio que eu sempre admirei, assim, achei muito incrível, e eu acredito que foi algo assim, porque era um som, quando a gente começou, era um som bem mais simples, né? Isso é parte, um processo de evolução constante. Tinham pessoas mais técnicas, mas no momento ele percebeu, talvez, esse feeling. O que a gente tenta transmitir com a música, a gente tentava transmitir com a música, era parecido com essa sensação que a label tenta transmitir, que na minha percepção não é um dark de obscuridade, é um dark dos mistérios da consciência, dos mistérios das profundezas do universo e da natureza. E isso gera essa sonoridade misteriosa, te remete a isso, sabe? Tudo são divagações minhas, assim, nunca foi algo conversado com as pessoas, mas percepções que eu tenho disso. E eu tento seguir fazer minha música dessa forma, assim, sem tentar, olha, o som do fulano é o que tá bombando, tem que fazer mais parecido. Não, eu sei que a ideia é o principal, o conceito ali, tento aperfeiçoar as técnicas e a forma de expressar isso cada vez mais, assim. Acredito que esse processo de integração na label, imagino, olhando em perspectiva agora, que tenha sido algo desse tipo, assim. E tá acontecendo até hoje, sim, estou muito feliz e grato por estar fazendo parte disso.
esse evento acontecendo aqui era algo inimaginável alguns anos atrás. Né? E o que você acha que continua fazendo seu som ser relevante hoje, comparado a quando você começou todo esse tempo atrás? O que você busca fazer para manter ele de uma forma atualizada e relevante até agora e daqui para frente também? Então, eu acho que isso é o maior medo, o maior pânico do artista, é se tornar obsoleto, né? E a música eletrônica, ela evolui numa velocidade absurdamente rápida. Então, a possibilidade de você se perder no tempo, num espaço muito curto, 2, 3, 4 anos, é muito grande. O que eu tento fazer para fugir disso um pouco é tentar sair do senso comum, tentar não repetir, sair da zona de conforto, sair das estéticas principais, tentar expressar de uma forma diferente. É parecido, mas diferente, não sei. Eu imagino isso fazendo a música, não sei se as pessoas sentem isso, mas é essa tentativa de estar sempre renovando para você estar surpreendendo, né? O Psytrance é uma música que tem que estar surpreendendo as pessoas, ninguém tá aqui querendo ouvir, às vezes até tem, mas normalmente quando você busca experiência, você não tá aqui para ouvir todas as músicas que você conhece, você tá buscando a experiência de sentimentos e sensações. Então acredito que quando você vai buscando a inovação e o inesperado, você consegue manter isso fresco ali, né? E aí são processos constantes que você tem que ficar se reinventando. Porque de repente as técnicas que você fazia bastante nas músicas de 2, 3 anos atrás, você já fazia 2, 3 anos atrás. Você tem que pegar aquilo e evoluir para algo diferente. É uma tentativa constante, sim, e um medo constante de se tornar obsoleto, mas a gente vai tentando. No que depender da gente, seu projeto não vai se tornar obsoleto nunca, tenha certeza disso. Muito obrigada, viu, Bruno? Gente, a gente tá aqui com a Natália, que é do financeiro aqui da Parvati Gathering, e ela vai contar um pouco pra gente como é que tá sendo essa experiência. Então, Nath, conta pra gente como é que tá sendo a realização desse primeiro festival da Parvati Gathering aqui no Brasil. Eu tô achando maravilhoso, porque eu gosto muito de Forest. E apesar de eu fazer o financeiro, esse festival eu preferi ficar na pista um pouco, então eu acordei alguns momentos de folga pra poder curtir. Eu tive no Full Moon, que teve uma pista da Parvati em 2010. E aí depois disso eu só vi a Parvati crescendo ao longo desses anos todos. Eu acompanho a história deles desde muito tempo, né? Eu gosto muito, eu acho maravilhoso. E eu acho que pra gente aqui do Brasil é uma honra ter eles aqui. E qual a importância, assim, né, que você vê dentro da cena, né, do Brasil hoje, um festival como o da Parvati, com essa qualidade sonora, né, com uma psicodelia avançada no som. Então, assim, qual que é a importância para você, né, de ter um festival como esse, de fazer parte, né, de você estar podendo contribuir para que isso tudo aconteça, sold out, todo mundo aqui, né, baile lotado. Então, como é que você se sente, né? Eu acho maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder participar disso, assim, dessa história desde o comecinho, inclusive, né, porque eu tô sempre meio que encontrando o Giuseppe, que é o dono da Parvati, que é o grande idealizador de tudo isso. Eu sou super fã dele, ele é um fofo. E eu fico muito feliz de poder participar. E qual que foi o DJ que você mais esperava, ou que você espera ainda ver que você tá empolgado, ou que você já viu? Eu gosto muito de Atrium. E eu quero ver essa noite inteira, na verdade. Essa noite vai estar todo mundo bailando, né? Bailando, batendo. Massa. E eu tô aqui com Egon's Embrace. Hello. Hello. You say that your music's like a personal therapy for you. Can you explain a little bit how is it for you? My start of creating psychedelic music was for relatively selfish reasons. I realized that one of the best outlets that one can have to kind of address what's going on in personal life, like either a broken heart, hardships that we experience on a day-to-day basis, people we meet, experience together, is probably the best drive for music. And when I kind of reflect, like what Egon's Embrace is this kind of alter ego that allows me to kind of address all these things that are kind of happening in my life in a kind of meaningful way, because for me that experience is cathartic. And it's very interesting. Often, like when I create my music, it stems from a very vulnerable position when I'm going through something, and yet it results in so much positive output in regard to the audience. And often, like when I finish my sets, people come and they express their gratitude, how
this helped them go through certain things in their lives, and I think that's the best reward for me, simply because something that stems from relatively dark aspect of my being brings so much light to these individuals, and I'm really grateful for that, because as an artist, I think that's the best form of satisfaction and gratitude one can kind of hope for. And how it was this connection with Parvati for you? When I started creating electronic music, it was actually thanks to two of my friends, Leo Golchev, also known as Tengri, and Sasha Golchev, also known as Atrium. So they kind of really pushed me to continue with this form of expression, because I didn't really have any kind of intentions to make this almost like a professional commitment. So as I started experimenting with my sound and kind of finding myself, like what kind of sound I want to share with the audience, it became more and more evident that this fits specific kind of criteria, and I think Parvati is an incredible platform with incredible artists, and I am very grateful that they welcomed me, simply because it kind of allowed me to not only find a meaningful space for myself and my expression, but also to develop further, because every meeting, every encounter that I have with my fellow Parvati artists is for me kind of a learning curve, and it's always a great experience. So Parvati, I think it's a very welcoming house for Egon's Embrace, and I'm really grateful to Giuseppe and everyone else who kind of made it possible. Thank you so much for your interview. Thank you. Eduardo, como é que tá sendo a tua experiência no primeiro festival da Parvati Gathering aqui no Brasil? Velho, incrível. Assim, pra mim tá sendo muito especial, porque há 5 anos atrás eu morei um tempo aqui na aldeia. Desde então não tinha voltado, então voltar 5 anos depois, encontrar toda a galera e ver que o pico só melhorou. A galera também que colou no rolê, tipo, tudo família, velho, um sentimento de casa. Aqui tem sentimento de casa, a festa tá com sentimento de casa. A única reclamação do festival, não tem hora pra descansar. Mas é isso, incrível, recepção incrível, já vi que lançaram 2025. Em 2025 a gente tá aí e só agradecer a produção, porque eu sei que é corre, é mola, mas vale a pena quando o negócio tá pronto. Amigo, muito bom. E pra finalizar, eu queria saber o que você acha da Parvati, assim, o que você acha que a Parvati tem de diferente de outras gravadoras e por que é tão importante um festival como esse da Parvati aqui no Brasil? Velho, Parvati é referência, né? A Parvati já vem há vários anos fazendo várias Parvati Nights, Parvati Days em alguns locais, mas nunca tinha tido um festival só Parvati, vários dias, então acho que até pra galera da própria produção, da própria Parvati, tá sendo uma celebração muito foda, assim, esse acontecimento de vários dias deles aqui, você vê a resposta na pista, a galera tá afim, chuva caindo, valendo ontem, e a galera instigada embaixo da tenda. Então acho que é importante pra gente firmar cada vez mais o High BPM aqui, o Forest, o multicultural do Psytrance, né? A gente firmar que é isso aqui, acontece no Brasil, que tem público pra isso e que o público é massa. Obrigada! I'm here to do an interview with Tengri. Hi, thanks for being here. I would like to ask you something about your process. How is it for you that is a musician? How is your influence about classical music or your background as a musician in your project? Yeah, having a music school and being a keyboard player, pianist, yeah, it really helps. It makes it more easy. More parts of my arrangement and music, I really play it. It's not just programming, yeah, so it helps a lot. How was to start so in the beginning of the label for you? Yeah, Parvati was our influence. When we started together with my brother Atrium project, so like, yeah, all that we was listening was Parvati music. So we had one moment that we can send some tracks to Giuseppe to listen. When he listened these tracks, he decided to release it. So yeah, it was a big moment for us. And how is it to play with your own brother? We're like one person, you know, he's my brother. So we totally understand each other and learn from one another. So yeah, it's good. Thank you so much. Thank you.
Sasha, as known as Atrium, one of the biggest names of Parvati. And I would like to know about your album, Ukulele, that is like a historical album. How was the process of creating this album for you? Well, this was very spontaneous because with Vasco and Cephalopaticus we are friends since we was very young kids from primary school. And we live in the same neighborhood and we almost start in the same time producing, and we like the same kind of music and follow same artists. We just start producing together, and then in one point we decide like we have to do something like a versus, like not nude project but versus Atrium versus Encephalopaticus, and Giuseppe got the idea to make like a split album. We had 4 tracks each and one versus track, which was the ukulele track. We enjoyed the process, we like how it was going, and in the end was very good, I think. Nice. And how was this connection with Parvati? You know Parvati before, when you start to play, how it was? Yes, we know from the first day when we become DJs. Our favorite musicians, our favorite music was from Parvati, and it was like very spontaneous. You're playing since when in Parvati? You were since the beginning? Yeah. The first release I think was 2006. It was actually Guana Naked Tourists who give our music to Giuseppe. And after a few days, Giuseppe messaged us, guys, one of these tracks from this CD to be released on the next compilation. And we was like shocked, we couldn't believe. We thought it's a joke, you know. Yeah. So you think Parvati gives you the freedom for your creativity? Yes, it's like a friendship and freedom and openness and like big motivation and inspiration, the label and the group of the artists, the music that is coming from there, the underground vibe, and but still like a big family, you know, like very connected. And how it was? You played yesterday, it was really amazing here. I'm still under impressions, you know, I had a little sleep but still like vibrating. I never see also dance floor like this. For 3 days the party was always packed and the dance floor was like full all the time, day, night. It was amazing. Thank you so much for your interview. Thank you for the set, it was amazing. It's my first interview. Yeah, really, it's a pleasure for me. Thanks. Jeff, me conta pouco sobre como é que está sendo fazer essa intervenção de pintura aqui na pista do primeiro festival da Parvati no Brasil. Para mim é uma grande honra, né? Eu trabalho em festa há mais de 10 anos e ver o quanto evoluiu a cena para o que está hoje, tanto de público quanto estrutura, de line-up e arte também, né? Então para mim é um prazer estar podendo compartilhar, né? Além da música que traz uma expansão para as pessoas, trazer a expansão visual também, né, através da arte. Então para mim é um prazer enorme estar aqui no meio da galera também, fazer uma arte mais junto, onde as pessoas possam perguntar, ver de perto, né, e de alguma forma contribuir com a minha arte também, né. Massa. É um prazer incrível. Como é que você acha que a qualidade sonora que a Parvati entrega influencia na arte que você consegue canalizar aqui na tela? Cara, isso é um ponto muito importante, porque é tudo um set, né? Tá tudo conectado aqui, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô pintando, essa psicodelia abstrata, ela vai trazendo pra dentro da arte também. E é como se fosse a canalização de amor que eu coloco pra fora, né? Então a música entra, faz meu corpo vibrar e eu trago a vibração na arte também, com vibrações, né? Ela é cheia de ondas vibracionais que é o que compõe a música também, né? E o que toca nosso coração, vibra nossa água, né? Então, a música é um componente incrível para a arte. Nessa arte aqui, você começou a pintar ela agora, você está continuando ela, o que ela está representando para você? Eu comecei essa arte na High Tech Revolution desse ano e foi um processo muito legal de começar aqui, a galera ver o início de uma tela. E eu pensei, em vez de trazer uma tela nova, trazer ela bem mais madura, né, pra galera ver como que é uma arte encorpada, uma arte mais trabalhada e a finalização dela também, que os toques finais às vezes são os mais importantes, né. Nunca tem fim, mas eu tenho que colocar um fim nisso. E espero que seja aqui hoje para todo mundo poder prestigiar. E essa arte ela diz muito sobre o processo meu de expansão que está acontecendo comigo como artista, aceitação também do que eu sou, do que eu faço. Então está sendo uma terapia, uma cura muito grande para mim. E tá aqui na minha terapia também, que é o festival, ainda mais a Parvati, está sendo um fechamento incrível dela. Muito massa, obrigada, viu, amiga? Valeu!
I'm here with Arjuna. You start to play super young, with 19 years old. How did you know about Parvati? How it was in the beginning? Well, I was collecting music since a few years, and I started to play some set in Goa because there was some possibilities to show your mixes. So I end up playing a few times, and I start to have fun. And after some time, I met Giuseppe. I met him in a flea market. He was selling CDs on the street. He had a little shop with 3 CDs. And I knew his label, so I got to know straight away him. And since then, we started a long friendship that is still nowadays. I was playing there in Goa, so Giuseppe liked how I was playing, and he decided to hook me up as a label DJ. And I was a label DJ for many years. But then my passion was actually to try to produce my own sound. So I end up making music in the studio, and after many years of trying and experimenting, I end up managing to make a few releases with Parvati, and then slowly start to play for the label and for myself. And I was really happy that I managed to make what I really like in my life. And I feel really grateful and lucky that I actually managed. And Parvati was also part of this journey for me, because I'm there since I was really young. So it's totally part of my journey, and I'm very happy that we managed to do this nowadays. What do you think that changed most from the past to now in the scene? If you think about the past and you think about the present, what do you think changed mostly in the scene? You know, the thing that's changed for me mostly in the scene is that the time are changing. The progress of the society is happening, the technology revolution is going on, and this was not there that time. So there was no social media, there was no contact, so not so easy to share. It was, it was different, because the person you met in this moment, maybe you would not have the contact again. But nowadays it's so easy to get contact with everybody, so somehow, this is a bit different. But it's because of the world that changed and evolved, and the scene reflect also the time of the modern time. But the spirit is what counts, and the spirit is still there. And I am really happy to see that the spirit is still there, because it's a really incredible energy what's happening here in these days. Thank you so much, Arjuna. It was really nice to speak with you. Thank you for the chance and the opportunity to be here and celebrate with you guys. Thank you so much. Shama. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Aqui com o Sutemi, um DJ da Parvati que é DJ há 23 anos, né, Sutemi? E como que foi o início da sua carreira, assim? Como que foi essa sua jornada até chegar até aqui? E como que é essa sua parceria com a Parvati para fazer o Parvati Gathering no Brasil também? Eu sempre falo que o início de um DJ vem bem antes dele aprender a discotecar, né? Ele aprende a pesquisar música. E desde adolescente eu sou apaixonado por música eletrônica, pesquisava muito, ouvia rádio, gravava fita, enfim. Tudo que era possível na época, né? Não tinha nem internet direito.
Mas eu comecei a tocar em 2001, aprendi a tocar toca-discos, fiz um curso e tal. 2 anos depois eu me apaixonei pelo Psytrance, pelo Dark especialmente, né? Na época era tudo Dark, não tinha tantas vertentes, subvertentes, né? E desde 2003 eu passei a tocar Dark, Forests e suas nuances, né? De lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Positivamente, e muitas coisas também difíceis, mas hoje acho que o saldo é positivo. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, o Paulinho começou a fazer festa, outros DJs também aqui do Brasil. A gente tinha um público de 50 pessoas, vamos dizer assim. Hoje a gente tem aí, né, uma Parvati Gathering com quase 4 mil pessoas, vários festivais, né, só de psychedelic, então acho que o nosso cenário está muito bem, né, de lá para cá houve uma evolução gigantesca. E sobre o Parvati Gathering, vou contar a história desde o início, eu acho, né, foi a partir de uma conversa, minha e do Arjuna, e ele conversou sobre a possibilidade e tal, que estava acontecendo no México já, né? E eu falei que a gente tinha interesse em trazer o Brasil. E aí, uma semana depois, a gente já estava falando com o Giuseppe e a coisa foi fluindo até a gente chegar numa parceria com o Paulinho também, da Cosmic Crew. Então, juntou Parvati, Cosmic Crew, Army Bookings e agora estamos aqui presenciando já quase o final do festival, né? E graças a Deus foi um absoluto sucesso. Ano que vem a gente tem mais. E basicamente isso. Mas como eu me sinto como produtor, é uma honra, né? Eu até tava brincando ali que eu não ia chorar, mas pô, ali no final me emocionei porque é realmente uma realização de sonho. Não só pra mim, mas acho que pra muitos amantes desse estilo de som, amantes da gravadora, né? Quando eu comecei a tocar, ouvir, esses eram os caras que estavam lá já. E hoje tá ali no palco com eles, tá fazendo um festival com eles, o que eu posso dizer, né? É um sonho sendo realidade de verdade. Como é que você constrói seu set? Você tem uma história que você tenta contar, pensa no conceito, como é que se dá essa construção? Boa pergunta, porque eu não treino os DJ sets que eu vou tocar. Às vezes que eu tentei fazer isso, chegou na hora, mudei tudo, porque eu aprendi assim e acostumei a tocar assim. Então, a minha forma de pensar na hora que eu chego ali, né, como se o meu set fosse uma música só, de, sei lá, 1 hora, 1h30, 2 horas, depende do tamanho do set. E aí eu vou construindo essa música com músicas diferentes, então eu vou ali na hora e vou fazer minha pesquisa, olhando pra pista, vendo o que eu acho que ela tá pedindo. E basicamente é improviso. Mas claro, em casa eu ouço música, né, tem uma pesquisa por trás, mas montar o set em si eu não consigo. Eu já até tentei, mas não consigo. Tem uma coisa especial, assim, que te chama a atenção nos projetos que você escolhe para tocar, para construir esse seu set? Alguma coisa que te intriga ou alguma característica especial, assim, que você busca? Com certeza. Os projetos que têm mais originalidade são os que mais me chamam a atenção. A questão é que, às vezes, é tão original, tão diferente, que não é tão pista, né? Então eu tento adaptar e colocar no meio de coisas um pouco mais dançantes, dar uma quebrada na pista. Mas fora isso, né, eu gosto de tocar bastante som brasileiro também, né? Porque a gente gosta de disparar da casa também, tem que valorizar. Mas eu acho que eu busco sempre música psicodélica, né? Não com aquela intenção, uma fórmula de fazer a pista bombar e tal. Não necessariamente, né? Mas quanto mais psychedelic, mais freestyle, digamos assim, eu dou preferência, com certeza, né? Quando você fala psychedelic, assim, o que pra você é psicodelia na música? Acho que a palavra psiquedelia, né, já diz, é a expressão da alma. Então acho que é isso. Do meu sentimento, claro, né, cada um tem a sua interpretação das músicas, dos produtores, né? Mas pra mim, quando eu sinto que o cara fez ali simplesmente o que ele acredita, acho que é ali que tá, pra mim, pelo menos, o puro suco da coisa, né? Massa, obrigada, Suterme, obrigada pelo festival lindo. Valeu, galera. Valeu.